Bem com a Vida, com Pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Sempre muito bom poder voltar a estar com você, aqui na Central TV, canal 25 da NET, diariamente, passar para você uma mensagem positiva, uma mensagem de vida, de esperança e, sobretudo, de vida eterna, que é o Evangelho de Jesus, né? Privilégio poder entrar na sua casa ou onde quer que você esteja para convidar você, principalmente, e a sua família, a vir nos conhecer aqui em Campo Comprido, Ecoville. Catedral quadrangular, aqui em Campo Comprido, um complexo 10 mil metros de área, um grande estacionamento, todo fechado, onde você pode ficar descansado, não é isso? Uma quantidade muito grande de salas tremendamente equipadas para ensino, para escola bíblica, para cursos, para universidade da família, para instituto teológico. Duas grandes capelas para cultos menores, inclusive nos sábados nós temos 3 cultos simultâneos, né? Numa capela os adolescentes, noutra capela os jovens e na nave um grande culto de cura divina e libertação todo sábado à noite, né? Domingo de manhã, domingo de noite, a gente sempre está aqui em 2 cultos que nós oficiamos, onde procuramos ministrar. Às 9 da manhã, a Manhã do Espírito Santo, um culto abençoadíssimo seguido da escola bíblica dominical, e à noite celebrando Deus, um culto para as famílias, um culto bonito, um culto gostoso, um culto, ambos os cultos lotados, e o engraçado é que o povo da manhã não conhece o povo da noite, né? Um tipo de gente de manhã, outro tipo de gente de noite, mas todos fazendo parte do mesmo corpo que é a igreja, o corpo de Cristo, né? Terça-feira à noite, um grande culto de oração, também com catedral lotada. Quinta-feira à noite, outro culto extraordinário. E segunda-feira, 8 da manhã, nós temos um culto diferente, que chama-se Portas Abertas. Segunda-feira, 8 da manhã. Quando aqueles que estão desempregados, enfrentando problemas, lutas financeiras e tudo mais, antes de ir para a guerra, né? Antes de ir para a luta, antes de enfrentar os seus problemas, os seus desafios semanais, vem para a igreja, das 8 às 9, para um culto rápido, um culto curto, mas um culto de motivação, de oração. E o que nós temos visto e ouvido de testemunhos é uma coisa muito, muito maravilhosa. A quantidade de pessoas que vêm para esse culto e imediatamente deixam de vir. Por quê? Porque se empregam, né? Então passam a participar de um outro culto, não é isso? E quarta-feira à tarde, a tarde da bênção, sexta-feira de manhã, manhã da bênção. E todo dia, das 8 às 9, um pastor lidera um grupo de oração aqui na igreja. Todo dia, das 8 às 9, você está convidado a vir orar, a vir buscar em Deus resposta, solução, comunhão, né, intimidade com Deus, não é isso? Então eu estou convidando você, a sua família, temos Instituto Teológico, uma escola bíblica forte, bonita, né, com quase 40 professores que nós temos entre titulares e reservas, né? A Universidade da Família, que compreende 3 cursos extraordinários, que é o Mulher Única, o Homem ao Máximo e Deus Provedor, que vale muito a pena fazer esses cursos para seu crescimento em todos os sentidos, não é isso? Enfim, você vê, é uma igreja que trabalha, uma igreja que o dia inteiro aberta, de manhã à noite, todo santo dia aberto, visitação, aconselhamento, e ainda você nos acha sábado de manhã às 8 horas, em rede aberta na Bandeirantes, né? Com o programa de Bem com a Vida, sábado às 8 da manhã. E você nos encontra também todo dia no YouTube. É só procurar lá, Pastor Rogério Amorim. Você vai encontrar dezenas, dúzias de mensagens pregadas aqui na Catedral ao longo desses últimos anos, não é isso? E eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado. Agora, eu quero lembrar você de Campo Largo também, que nós temos muitas igrejas em Campo Largo, um município atraente, bonito, próspero. Marcelo Pupi, nosso amigo prefeito, Deus abençoe, um grande abraço, né?
Mas tem uma igreja que é o nosso xodó. Por quê? Porque está lá meu genro e está lá minha filha, pastor Almir e pastor Ana Paula, no centro de Campo Largo, com um trabalho seríssimo, lindo, maravilhoso, um louvor extraordinário, na rua Joaquim Ribas de Andrade, na esquina com a Clotário, Portugal. Joaquim Ribas de Andrade, esquina Clotário, Portugal. Bem no centro de Campo Largo. Um trabalho semelhante a este aqui, principalmente voltado à palavra, ao ensino, levando realmente Deus a sério. Não é? Então você está convidado a estar conosco, a conhecer Jesus mais de perto através da sua palavra, e enquanto você não vem aqui, eu vou até aí. Trouxe Bíblia? Então, no capítulo 15 de 1 Coríntios, tem uma palavra que Paulo, eu achei maravilhosa essa palavra, esses 2 versículos. Principalmente porque hoje, volto a repetir, nós estamos vivendo dias de muita heresia, de muita apostasia, de muito evangelho falso, de muita invenção, de muito eu acho, de coisas que não tem nada que ver nem com Deus, nem com a sua palavra, e que muita gente, por desconhecimento da palavra, né, aceita como verdade, e depois, evidentemente, se dá muito mal. Mas no capítulo 15 de 1 Coríntios, os versos 3 e o verso 4, Paulo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Olha isto, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Amém, gente? Assente-se nesse mesmo espírito. Rapidamente, antes da ministração da ceia, vamos falar das colunas, porque eu enxergo nesse texto aqui exatamente isso. As colunas principais, os fundamentos da fé cristã. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui eu vejo esse apóstolo extraordinário, de um conhecimento, de uma espiritualidade, de uma abnegação, assim, que transcende o entendimento humano, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Corinto, né? E declarando que o Evangelho não é uma mensagem elaborada pelo homem, mas recebida de Deus. Alguns dizem, eu não posso acreditar em Deus, eu não posso acreditar no Evangelho, porque foi escrita por homens. Claro, como costumo dizer grosseiramente, um cavalo é que não ia escrever, né? Porque é uma burrice tão grande dizer isso que assusta, não é isso? Mas foram homens que foram meros instrumentos do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus escreveu através de homens. Claro, nós somos o corpo de Cristo aqui. Se Jesus tem que fazer alguma coisa aqui, Ele faz através de nós. Eu sou a mão de Jesus, eu sou a perna de Jesus, mas Ele é o cabeça desse corpo. Amém? Esse corpo que eu digo, a igreja como um todo, não é? E esse chamado apóstolo dos gentios não apenas define a origem divina, sobrenatural do Evangelho, mas nesses 2 versículos, que são muito fortes, ele descreve o conteúdo, não é? Ele descreve o conteúdo do Evangelho. E essas 3 verdades que vocês já perceberam, então elas se sobressaem aqui como colunas, como fundamentos, como pilastras do Evangelho. A primeira, como lemos aqui, é a morte de Cristo, né? A morte de Jesus é o centro, é a alma, é o âmago, é o tudo da mensagem cristã, num primeiro momento. E porque ela lida com a questão do pecado. Por que alguém morreu? Porque Deus estava tratando com o teu pecado.
com o meu pecado, com o nosso pecado, porque Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. E isso, por outro lado, é isso que eu queria enfatizar. Pensa, Deus enviou, como a gente canta, seu Filho amado, para tomar um lugar que era da humanidade na cruz. Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Olha o tamanho do amor, olha o tamanho da doação, não é? Mas isso também nos mostra o tamanho do horror que significa o pecado para Deus. E também, por outro lado, mostra então a grandiosidade absurda do amor de Deus por você. Isso nos revela quanto é santo o caráter de Deus e quanto foi grande o preço pago pela nossa salvação. Por quê? Porque Deus é santo e não pode ter comunhão com o pecador. O pecado nos escraviza, nos afasta de Deus. É uma mensagem politicamente incorreta nos dias de hoje. Ninguém mais acredita nisso, mas está na Bíblia. Não foi invenção do homem. Então nós temos que observar esse tipo de coisa. E por Deus ser santíssimo e não poder ter comunhão com o pecador, essa situação tinha que ser resolvida. Por isso Cristo veio ao mundo para tomar o nosso lugar, porque nós não teríamos condição. Mesmo que nós fôssemos crucificados, haveria pecado em nós, não é? E o nosso Deus não pode simplesmente contemplar o mal, ficar assistindo o mal, porque Deus é luz, e como está escrito, nele não tem treva nenhuma. E por outro lado, o apóstolo João, na sua primeira carta, escreve que se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, no pecado, no erro, nós mentimos, não praticamos a verdade, né? E a palavra de Deus, por outro lado, diz claramente que nós pecamos por palavras, por obras, por omissões e até mesmo por pensamentos. Todos pecaram. Paulo escreve aos Romanos 3:23 e 6:23, né? Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O salário do pecado, esse não muda nunca. É a morte espiritual, né? E a alma que pecar, também está escrito, essa morrerá, em sentido espiritual, que é a pior das mortes, né? O homem, então, consequentemente, não pode salvar-se a si mesmo. Simplesmente, por mais esforço que ele faça, e ao longo dos milênios o homem tem se esforçado, sacrifícios, não é? Renúncias, se deixam até crucificar, sobem escada de joelho, se autoflagelam, arrebentando as costas com chicotes e tudo mais, mas nada disso tem significado nenhum diante de Deus, porque o homem não pode pagar a sua dívida diante de Deus. É pesado isso que eu estou dizendo, mas é Bíblia. Temos que entender que é verdade. Nós somos culpados diante de um juiz que é justo. E por incrível que pareça, Deus não vai inocentar o culpado. Deus vai absolver o inocente. Mas a inocência vai passar pelo sangue do Cordeiro. Vai nos olhar através do sangue de Jesus. E como o homem não pode salvar-se a si mesmo, então é lógico, ele precisa de alguém que o salve. Cristo, então, veio ao mundo como nosso substituto, veio como nosso avalista, na palavra bíblica como nosso fiador. Ele tomou o nosso lugar, ele obedeceu à lei por nós, para que nós não estejamos mais sujeitos à lei. Gente, nós vivemos na dispensação da graça, não entre nessa de judaísmo, essa coisa arada toda, não renegue o sangue de Jesus, não renegue a salvação que ele trouxe e o fato de nós sermos os privilegiados da história humana. Vivemos na dispensação da graça, não temos mais que ficar matando bicho aí, imolando carneiro, bode,
pombinha, não tem mais, por uma razão muito simples: o Cordeiro perfeito já foi sacrificado por Deus em nosso favor. Então não resta mais sacrifício, né? Ele obedeceu, como eu disse, a lei por nós. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, como o profeta Isaías conta tão bem, principalmente no capítulo 53. Deus fez cair sobre o seu Filho a iniquidade de todos nós, está escrito, você lembra disso? Ele foi ferido pelos nossos pecados, ele foi esmagado, uma cana quebrada pelas nossas transgressões. Ele se fez, não sendo, ele se fez pecado e maldição por nós. Lá em Gálatas está escrito claramente essa palavra. Não temos que ficar quebrando maldição, isso e aquilo, porque ele se fez maldito no meu lugar, ele se fez pecador no meu lugar, ele se fez doente no meu lugar, ele se fez pobre, está escrito, no meu lugar. E pela sua pobreza é que nós somos enriquecidos. Ele tomou sobre si a nossa culpa. Em suma, ele morreu por nós. Ele satisfez a justiça de Deus como o Cordeiro Pascal, né? Pascal da Páscoa, não é isso? Por sua morte, então, nós fomos justificados. Porque ele pagou a nossa dívida e depositou na nossa conta a sua infinita justiça, gente. A morte de Cristo é isso, nos fala da justiça de Deus, que precisou punir o nosso pecado, mas também proclama o amor de Deus, que não poupou o seu próprio Filho para nos remir dos nossos pecados. Então é isso que você tem que entender, o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, num culto de ceia. Nós estamos celebrando, não a morte, mas também a morte. Nós estamos celebrando o fato de que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, e este enfrentou a morte, desceu às partes mais baixas da terra, pregou aos espíritos em prisão, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive em nós. Esta é a mensagem da morte de Cristo. Mas o Paulo continua dizendo que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e logo em seguida ele diz, e que foi sepultado. A segunda das três colunas aqui, não é? O sepultamento de Cristo, o sepultamento de Jesus, desfaz todas as tentativas maliciosas dos inimigos do Evangelho, dos agentes do mal, né, que conspiraram contra a veracidade da morte de Cristo. Inventaram de tudo e inventam até hoje a respeito desse assunto coisas estranhas. Muitas explicações foram dadas para tentar anular a verdade incontestável da morte física de Jesus. Todo mundo viu. Ser humano nenhum conseguiria resistir. Todos, uma multidão, viu Jesus morrendo. Por incrível que pareça, alguns críticos disseram que Jesus não chegou a morrer, mas teve apenas um desmaio na cruz. Vai rachar lenha, né? Mas Jesus não sofreu apenas um desmaio na cruz. A sua morte não foi um engano, um embuste, como se diz, mas um fato real. E ele esteve no ventre da terra. Como Pedro escreve, ele pregou aos espíritos em prisão. O Evangelho não está edificado sobre um fundamento fajuto, mas sobre fatos verdadeiros. Os romanos, então, e os judeus, então, procuraram subornar, inclusive, os soldados. Você vê o contraste, né? Ora, ele foi sepultado. E tentaram subornar os soldados, dando um dinheirinho por fora, para dizer que os discípulos foram lá e roubaram o corpo. Ora, se não morreu, por que tinha um corpo? Se não morreu, por que tinha que subornar? Para mentir que os discípulos roubaram o corpo e ele não ressuscitou? Não é? E a sua ressurreição é a prova de que a sua morte substitutiva foi plenamente aceita por Deus. Sua ressurreição
representa, entre tantas coisas maravilhosas, não é? A consumação da sua chamada obra redentora. O que ele tinha que vir fazer aqui no mundo, ele veio e fez. Passou por momentos difíceis. Houveram momentos que vocês lembram, ele chegou por 3 vezes a pedir ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Mas ele falava ali humanamente, não suportando tanta pressão e opressão. Tanta que no Getsêmani, o seu sangue, o seu suor, se transformou em grossas gotas de sangue que corriam da sua face. Mas ele suportou tudo isso. Ele sabia que ele tinha vindo para morrer, para ser sepultado, mas para ressuscitar. E a sua ressurreição representa a consumação completa da sua obra. O que ele veio fazer não deixou pela metade. A sua ressurreição canta, proclama, grita a sua vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a morte, sobre a miséria, sobre a doença. É uma vitória completa que nós só podemos ter a partir do momento que recebemos Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador. A sua ressurreição atesta, comprova, avaliza a nossa justificação e abre um caminho maravilhoso para a sua intercessão em nosso favor. E isto, junto ao trono da graça, onde Deus está assentado. É um trono de glória, mas como eu gosto de acrescentar, é um trono de graça também. Sua ressurreição, gente, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é a garantia de que a morte não tem mais a última palavra na nossa vida. O negócio é tão forte, é tão grande, é tão sobrenatural, passa tanto dos limites do entendimento humano, que um corpo num caixão, desde que seja de um homem, de uma mulher de Deus, é vitória. Apesar de se chorar a morte de um ente querido, no nosso espírito nós nos alegramos pela vitória dele e desejamos ter a mesma vitória. Eu tenho um entendimento que eu não sei explicar, mas é uma paz que invade o nosso ser, que quando você vê o corpo, você claramente está vendo o que não está vendo. Porque aquele que estava naquele corpo já está na glória com o Senhor e ali só resta aquilo. E aquilo vai se decompor, como está escrito. Mas o Espírito, por causa de Jesus, por causa de tudo isso, já voltou ao Pai que o deu. E para reinar por toda a eternidade, né? Então, gente, isso tudo porque alguém veio a esse mundo. Vamos exemplificar a morte como um escorpião. O escorpião tem aquele ferrãozinho lá em cima assim, e alguns deles, em alguns países do mundo aí, são absurdamente venenosos. Picou, está morto, não é isso? Então aquele ferrãozinho lá em cima, Jesus veio e fez assim no ferrão da morte, ó, clique. Por isso Paulo canta, né? Ó morte, onde está a tua vitória? O inferno, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu ferrão? Tragada foi a morte na vitória de Cristo no Calvário. O aguilhão, o ferrão da morte foi tirado, não pode mais nos picar. Pode, a coisa natural. A gente vai ficando velho, vai acabando, e uma hora volta de onde veio, que é da terra. Mas a morte não tem mais poder, como os textos que eu citei de Paulo, escrevendo aos Romanos, não é isso? Não tem mais poder sobre a nossa verdadeira vida, o nosso verdadeiro eu, que é o Espírito. Não tem mais para ela. Isso é maravilhoso. Jesus venceu a morte, Jesus triunfou sobre ela, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, por isso vai ter o batismo daqui a pouco, por isso nos batizamos, porque alguém morreu, uma velha criatura morreu quando aceitou Jesus. Jesus entrou na nossa vida, o Espírito Santo entrou na nossa vida e nos fez uma nova criatura. O que a gente faz com a velha? A velha é a criatura, né? Tem que matar a velha, né? O que a gente faz? A gente enterra, a gente sepulta, e a gente sepulta por inteiro.
Não dá para deixar a mão para fora, a perna para fora. Assim, por isso, o batismo por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando sai da água, sai para uma nova vida, que é o que vai acontecer com uma porção de irmãos nessa manhã novamente. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, estamos identificados com Ele na sua morte, mas principalmente na sua ressurreição. Portanto, aguardamos também a madrugada, o amanhecer da ressurreição, quando todos os que dormiram em Cristo ressuscitarão com um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. Esse corpo cheio de problemas, que às vezes nos incomoda tanto, nos causa dores, ele simplesmente, a terra vai destruí-lo. Mas o corpo que vamos receber, incorruptível, por isso que não vai ter hospital, não vai ter INSS, não vai ter Unimed, não vai ter médico, não vai ter nada disso, onde nós vamos estar por toda a eternidade. Toda lágrima será enxugada. Isso tudo, porque a palavra de Deus, infalível, inspirada, escrita pelo Espírito Santo através de homens, é claro, ela diz que teremos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Isso é forte, gente. Esse corpo vai brilhar, como escreve Daniel, né? Se eu não me engano, no capítulo 12, como a luz, o sol, o fulgor do firmamento, esse corpo vai brilhar. Esse corpo de glória não vai estar mais sujeito às limitações do nosso corpo de humilhação. Adeus pressão alta, adeus pedra nos rins. Diga glória aí, Marcos. Né? Pois já não mais existirão, né? Então, com certeza absoluta, estaremos para sempre com o Senhor num reino de luz e de glória. E esse tempo está próximo. Ou morremos, ou Ele vem nos buscar, mas está para acontecer. Por isso, numa manhã como essa, diante da mesa do Senhor, nós podemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet.